A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, no versículo 30, que diz: Deixai ambos crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos que fazem a colheita: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Essa é mais uma parábola do nosso Senhor Jesus, que vai falar sobre o trigo e o joio, né? Jesus ele vai estar ali, justamente com os seus discípulos, com o povo, né, com a multidão. O Senhor ele vai falar sobre essa diferença do joio e do trigo, né? Ele vai contar essa parábola falando que o reino do céu é semelhante, né, a um homem que semeou uma boa semente, né, em seu campo, e ali ele semeou, né, e quando ele foi dormir, o inimigo veio e semeou o joio, né, no meio do trigo e foi embora. E com o passar do tempo, né, o trigo foi crescendo e começou a dar espigas e apareceu ali o joio, né, no meio do trigo. E os servos daquele proprietário, né, ele chega e pergunta para ele, fala, Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde veio o joio? Né? E o Senhor daqueles homens vai responder, né, algum inimigo fez isso. Ele já sabe que foi o inimigo que fez. E ele vai chegar e vai orientar, né, os seus servos vão perguntar se ele queria que arrancasse, né, viesse realmente arrancar. Queres que viemos arrancar, que arranquemos, né, o joio? E aquele homem sábio, né, já acredito vivido isso, conhecendo o que realmente poderia ocorrer se ele tirasse o joio, ele vai dizer: não arranqueis com ele também o trigo, porque se arrancasse o joio, iria tirar do trigo. Mas ele disse: deixai ambos crescerem juntos até a colheita. Então, aquele homem ele vai esperar crescer junto até a colheita para depois ele arrancar ali, tirar, né, o joio do meio do trigo, fazer a separação. E Jesus vem explicando essa parábola, né, dizendo que nessa parábola, né, o que semeia boa semente é o filho do homem. Então é aquele que semeia uma boa semente. O Senhor, a palavra do Senhor, ela é uma boa semente, e ela é semeada, né? E ele vai falar que o campo é o mundo. Então, o campo é o mundo, é todos aqueles que recebem essa palavra, né? Então, a boa semente são os filhos do reino. Então, aqueles que são lançados, né? Aquilo que é lançado, né? É considerado uma boa semente, né? O que é o trigo. E o joio é o filho do maligno, né? É o próprio inimigo que tenta entrar no meio ali daqueles que são filhos do reino para criar dissensões e confusão, né? E o inimigo é aquele que semeou a semente, é o diabo, é aquele que semeia a semente da discórdia, a semente da maldade, a semente da confusão, da briga, né? E Jesus ele diz aqui, né, que a colheita é o fim do mundo, né? Quando essa colheita acontecer, onde ele vai separar o joio do trigo, é no fim do mundo, quando as coisas estiverem no fim, né? E aqueles que vão fazer a colheita são os anjos do Senhor, né? E assim como o joio ele é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Então aqueles que estão se portando hoje como servos do Senhor serão separados e colocados, né, no celeiro do Senhor. Aqueles que estão como o joio serão queimados no fogo eterno, né? Ele diz que o Filho do Homem enviará seus anjos e eles juntarão no seu reino tudo que serve de tropeço. Né? Tudo que serve de tropeço será colocado de um lado, né? Aqueles que praticam o mal serão separados e serão lançados, como diz a própria palavra, na fornalha de fogo. E iria haver choro e ranger de dente. Então,
Tudo isso, os justos resplandecerão como o sol como o sol no reino do seu Pai. Né? A palavra do Senhor nos deixa uma alerta, quem tem ouvido que ouça. Então, nós possamos entender. É interessante ver que o joio, né, ele só vai, ele é parecido com o trigo e só vai conseguir ser, né, identificado na hora que ele dar o seu grão, na hora que ali ele estiver frutificando, podemos dizer assim. É nessa hora que nós que vamos conseguir identificar, porque o grão do trigo, né, como botar assim, quando ele frutifica, quando ele aparece ali, ele é muito vistoso e bonito. Já o do joio não é. Então, isso vai identificar os filhos das trevas e os filhos da luz, aquele que tem o brilho do Espírito Santo e aquele que não tem. Né? É interessante ver que tudo isso, né, tem um simbolismo muito importante que quando estava um agricultor, ele certa vez ele falou de que o joio ele pode estar no meio do trigo e ele ficar por anos dormente, por anos adormecido, sem ele estar realmente ali a ser identificado. E depois somente de um tempo que ele vai aparecer. Então, que nós possamos, né, vigiar cada dia, né? Todas as vezes a pessoa fala, por que fulano ainda está no nosso meio, por que na igreja tem tantas coisas, acontece tantos problemas, tem o joio e tem o trigo, né? E a gente precisa estar vigiando, né, em todo tempo, e orando e dando ouvido, porque o próprio Senhor fala: deixai ambos crescerem junto até a colheita. Né? Na época da colheita, direi os que fazem a colheita: ajuntai primeiro o joio e atai em feixes para queimá-lo, o trigo, porém, recolhei no meu celeiro. Então, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, ele vai separar, tudo isso vai ser separado. E aqueles que estão ligados no reino do Senhor, no Senhor Jesus, resplandecerão como o sol do reino do Senhor. Então, que nós possamos dar ouvido a essa palavra, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Senhor está dizendo, falando, né, nesse devocional, que nós possamos estar meditando nesse dia, nessa palavra. Fica na paz. Que Deus te abençoe mais uma vez nesse dia.